E aí, galera? Beleza? Hoje a gente vai ver o que são matrizes, para que elas servem, onde que a gente utiliza e que diferença isso vai fazer na minha vida. Bem, a gente vai ver exatamente o que são as matrizes e onde que elas são usadas, como que a gente identifica os elementos de uma matriz e como que a gente representa uma matriz de uma forma genérica, ou seja, como é que a gente consegue representar qualquer matriz. Vamos lá. O que são as matrizes, né? Matrizes são tabelas de números reais, ou seja, as tabelas que a gente vê no dia a dia. Em embalagem de cereais a gente vê tabela, né? Pode olhar a embalagem do arroz, sim, não tem uma tabela lá com informações nutricionais. A gente tem tabelas também nas planilhas de Excel. Tem tabela em tudo quanto é coisa. Por quê? Por que tem tabela em tudo quanto é coisa? Porque com as tabelas, ou seja, com as matrizes, a gente consegue organizar e mapear os dados. Além de, com as matrizes, a gente conseguir fazer cálculos com uma grande quantidade de números de uma forma rápida, de uma vez só. Então, por isso que as matrizes são tão utilizadas. Certo, mas onde que elas são utilizadas, né? Por que eu tenho que aprender isso? Bem, um exemplo muito legal, bem clássico, é o da computação gráfica. Bem, nesse momento você está vendo esse vídeo pelo seu celular, ou pelo seu tablet, ou pelo computador. E a tela desse dispositivo que você está usando ela é dividida em pequeniníssimos quadradinhos chamados pixels. E o que acontece? O computador, né, não importa de que tipo ele seja, se é um celular, um tablet, ou um desktop, ou um notebook, não importa. Esse computador ele enxerga as imagens como se fossem matrizes. Porque cada pixelzinho vai ser um elemento da matriz. E aí, para poder mudar a imagem, como eu estou fazendo aqui agora, eu estou mexendo aqui o mouse, né? E tá essa bolinha muito legal, eu adoro essa bolinha. Ela fica passando assim, para poder transformar e mudar essa bolinha de lugar. O computador ele precisa mandar uma informação para cada pixel específico. Então ele precisa saber, ele precisa mapear essa tela. Então ele faz isso transformando a tela numa matriz. Isso é muito massa. Na engenharia civil, um exemplo bem básico é que os engenheiros eles precisam estar tabelando os dados de materiais de construção para poder saber a quantidade certa que eles vão usar. Porque numa obra você não pode faltar nem sobrar material demais. Não é isso? Então, os engenheiros eles precisam usar tabelas, eles precisam usar matrizes para poder calcular direitinho a quantidade de material certa. Outros exemplos muito clássicos, bem fáceis, são as planilhas, as planilhas do Excel, que são usadas nos setores financeiros das empresas. Então, essas empresas elas vão estar usando essas tabelas, essas matrizes, para determinar como é que está a saúde financeira da empresa, né? Se a empresa está indo bem, se está indo mal, se está ganhando dinheiro, se não está. E também a gente tem outro exemplo que é bem clássico, bem fácil e que está na vida da gente, que é o boletim escolar. É um exemplo de tabela que a gente pode transformar assim em matriz. E como é que a gente identifica, né, os elementos de uma matriz? Bem, aqui a gente tem um boletim escolar, como eu disse para vocês. O boletim é um exemplo muito simples de matriz que está no nosso dia a dia. Então, você já usa matriz há muito tempo e nem sabia, né? Vamos lá, um exemplo simples aí, né? Vamos transformar essa tabela numa matriz. Vamos lá. Bem, como é que a gente faz isso? É só a gente abrir o colchete e ir tabelando esses dados. Que letra maravilhosa. Bem, gente, quando a gente faz uma matriz, é importante que a gente saiba organizar os dados.
Porque senão, o que pode acontecer? Ele ficar embolado e aí depois ficar ruim para a gente fazer os cálculos. Então vamos lá. 7 e 8. Estou colocando aqui, tá vendo? 6,5. E aí é muito fácil, é muito simples a gente representar dados em forma de matriz. 8, já estou acabando. 7,9. Então o que a gente vai fazer? A gente vai terminar aqui a colchete. E do outro lado também, opa, o colchete. Espera aí. Ah, rapaz. Vamos lá. Do outro lado a gente também coloca o colchete. Bem, eu posso representar assim com colchetes, eu posso representar com parênteses também, tá? Não tem problema nenhum. A única coisa que eu não posso fazer é representar eles assim, com duas barras. Porque as barras, elas significam outra coisa que a gente vai aprender mais pra frente. Né? Tem a ver com as matrizes também, mas significam outras coisas. Então, a gente tem que sempre que fazer a perninha aqui e fechar, tá bom? Ou então usa o parênteses, que é mais simples. Então, veja como é simples a gente representar uma matriz, né? Transformar uma tabela numa matriz. Bem, uma coisa importante, como eu já tinha falado, é colocar tudo um embaixo do outro, bonitinho, para que a gente consiga fazer os cálculos e não se embolar. Matriz é fácil, gente, mas o grande problema é que se a gente não se organiza, a gente se embola. Então vamos lá, ó. Como é que são esses elementos da matriz? A gente tem as linhas, que são na horizontal, e também tem as colunas, que são na vertical, certo? E cada número que tem aqui é chamado de elemento da matriz. Então, cada um desses aqui é um elemento, ok? Então, vamos lá. Continuando, uma matriz A, M por N, é uma tabela composta por M vezes N elementos dispostos em M linhas e N colunas. Que é isso, né? A gente tem o nosso amiguinho aqui, Ninja Descomplicador, para poder traduzir isso aí para uma linguagem que a gente consiga entender. Olha só. O que significa? Uma matriz, está aqui representada por uma letra maiúscula, ela vem sempre acompanhada com o número de linhas e o número de colunas. Nessa ordem, ó, número de linhas, o número de linhas e o número de colunas. Então, era como estava dizendo aqui, ó, é uma matriz M por N, ou seja, nesse caso aqui, ó, é uma matriz A3 por 2, certo? Ela é uma tabela composta por M vezes N elementos. Como assim? 3 vezes 2, 6 elementos, tá vendo aqui? Então, se uma matriz ela é 3 por 2, ela tem 6 elementos. Dispostos em M linhas, ou seja, o primeiro número é o número das linhas, e o segundo número é o número das colunas. Então, se a gente tem uma matriz A 3 por 2, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Olha essa outra, 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. G, 4 por 1, ou seja, ela tem 4 linhas e uma coluna. É possível ela ter uma coluna só, ou então uma linha só, não tem problema. E essa aqui é uma matriz B 3 por 4, que ela vai ter 3 linhas e 4 colunas. Ok? Então, veja, não é complicado, né? A gente só precisa, né, entender isso aqui, que é a matriz ela é sempre representada por uma letra maiúscula e ela tem primeiro o número de linhas e depois o número de colunas. Mas como é que eu represento uma matriz qualquer? Uma matriz genérica. Aqui a gente tem que prestar atenção. É possível escrever os elementos de uma matriz de acordo com a sua posição. Vamos ver esse exemplo, né? Olha só. A gente tem aqui uma matriz A com o elemento A
que tá primeira linha, primeira coluna, tá vendo? Linha 1, coluna 1. A gente tem o elemento, próximo elemento, que é o elemento A aqui da linha 1, coluna 2. Linha 1, coluna 3, e a gente vai até a gente ter linha 1 e uma coluna N, que a gente não sabe quanto é. Não importa, é só para a gente representar aqui genericamente. Na segunda linha, a gente vai ter o elemento da segunda linha, primeira coluna, segunda linha, segunda linha, terceira coluna, até a gente chegar na última coluna lá, que a gente não sabe qual é. E a gente vai fazendo, pode fazer isso, não importa quantas vezes, até a gente chegar na última linha, que é a linha M aqui, né, no nosso caso. Linha M, coluna 1, linha M, coluna 2, linha M, coluna 3. Até a gente chegar na última linha, na última coluna, que é o elemento da linha M, coluna N. Para que serve isso, gente? Para a gente representar uma matriz qualquer. A gente consegue, mesmo sem a gente saber quais são os números, a gente consegue desenhar uma matriz e representar as posições dessas matrizes. Ok? Bem, é a hora da brincadeira. Hora que a gente vai fazer e começar a fazer questões com matriz para a gente entender. Então vamos lá. Achar os elementos da matriz A, ou seja, esse é o nome da matriz, né? Letra maiúscula, em que cada elemento, lembra que o Azinho é o elemento, olha, e J é o que? Linha e coluna, ou seja, cada elemento em uma determinada posição, aí vai ser o seguinte, 3i menos j. Beleza, mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente resolve? O primeiro passo é a gente fazer aquela representação genérica da matriz. Veja que essa aqui é uma matriz 3 por 2, tá vendo? Então, no nosso exemplo, ela só vai ter o seguinte, 3 linhas e 2 colunas, ou seja, ela vai ser desse tamaniquinho aqui. Depois, o segundo passo é usar a fórmula dada pelo problema para encontrar os elementos. Que fórmula é essa? Essa daqui, ó. Essa foi a fórmula que o problema deu. E o terceiro passo é representar a matriz com os elementos encontrados. Vamos fazer isso? Vamos lá. A gente agora vai achar os elementos da matriz. Vamos nós. Primeiro vamos fazer a representação genérica dessa matriz, não é isso? Então eu tenho uma posição. Ela tem 3 linhas e 2 colunas. A, 1, 1. Primeira linha. A, 1, 1, 2. Deixa eu só apagar aqui. Beleza. E a gente tem o A1, 3. Beleza. Agora, na segunda coluna, a gente vai ter A2, 1. A2, 2. E A2, 3. Desculpa, tem coisa errada aqui. O primeiro número é da linha. Então aqui tá tudo errado, ó. Vamos colocar direito. É A1, 1, primeira linha, primeira coluna. A1, 2, primeira linha, segunda coluna. Aqui A2, 1, segunda linha, primeira coluna. E A2, 2, segunda linha, segunda coluna. Aqui a gente tem A3, 1, terceira linha, primeira coluna. E a gente tem aqui, deixa eu apagar para fazer direito. A gente tem o A3, 2, que é terceira linha, segunda coluna. Pronto. Então já achei a matriz genérica. Agora a gente vai fazer achar os números, né? Isso usando a fórmula.
Então a gente vai ter, ó, 3i menos j. Quem é i? O i é a linha e o j é a coluna. Então vai ser 3 vezes 1, que é da linha, menos 1, que é da coluna. Aqui a gente vai ter 3 vezes 2, que é o da linha, que é o i, né? Menos 1, que é o da coluna. Aqui a gente vai ter 3 vezes 3, que é o i, menos 1, que é o j aqui da coluna. Do lado de cá, a gente vai ter, ó, 3 vezes i, quem é o i? O i é 1. Olha aqui, ó, 1. Menos o j, que é 2. Nessa aqui de baixo, a gente vai ter 3 vezes 2. Quem é o 2? É o j. Desculpa, é o i, que está aqui. Menos a coluna, que é o j, que é o 2. E aqui embaixo, a gente vai ter 3 vezes 3, que é o i, que está aqui. Menos o j, que é 2, que está aqui. E o que a gente tem agora? Como é que fica a nossa matriz? Bem, 3 vezes 1, 3, menos 1, 2. Do lado de cá, 3 vezes 1, 3, menos 2, 1. Daqui, 3 vezes 2, 6, menos 1, 5. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4. Aqui, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8. Aqui, 3 vezes 3, 9, menos 2, 7. Então, nossa matriz está aí. Achamos a resposta. Tranquilo? Bem, talvez não tenha sido tão tranquilo porque foi o nosso primeiro. Mas a gente vai pegando o jeito. Agora a gente tem outro exemplo. A gente tem a matriz W, né, e tem os elementos W, W e J. Essa matriz ela é de ordem 4×3, ok? Então ela tem 4 linhas e 3 colunas. Então W, que é cada elemento aqui do W, que é a matriz, a fórmula dele é I menos J ao quadrado. E ele está pedindo a gente para calcular o elemento W, 4, 1, ou seja, linha 4, coluna 1. Aí eu pergunto para vocês, a gente precisa fazer a representação da matriz completa, 4×3? Não precisa, porque ele só está pedindo o W, 4, 1. Beleza? Então, vamos lá, vamos fazer. Vamos fazer aqui. Bem, dada a matriz, encontro o elemento W41. Então, o W41, ele tem linha 4, ou seja, aqui é o I e aqui é o J. I igual a 4 e J igual a 1. É só a gente colocar na fórmula. O W41 vai ser igual ao I, quem é o nosso I? É 4, menos J ao quadrado. Quem é o nosso J? É 1, ou seja, 1 ao quadrado. Então, W41 vai ser igual a 4 menos 1 ao quadrado é 1, ou seja, W41 é igual a 3. Difícil? Nem um pouco, né? Muito simples. A gente vai pegando o jeito. É só a gente ir treinando. Beleza? Agora é a sua vez de fazer. O que a gente vai fazer agora? Você vai pausar o vídeo e vai tentar responder. E depois vai conferir a resposta que eu já tenho para vocês. Beleza? Pausa o vídeo e a mágica vai acontecer. Pausou? E aí, conseguiu? Olha só a resposta aí, passo a passo, hein? Beleza? Bem, tem outra questão para você fazer. É a mesma coisa. Você vai pausar o vídeo
tentar responder e depois vai conferir a resposta que eu tenho para você. Beleza? Vou pausar agora. E a mágica acontece. Conseguiu? Veja que a gente tem aqui nosso amiguinho Ninja Descomplicador para poder dar um recado para vocês. O problema estava pedindo só a soma da segunda coluna. Então não precisava fazer tudo, né? Só da segunda coluna. Beleza? Tá aí a resposta. Lembra que você tem que dar um likeinho, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo com seus coleguinhas que estão precisando aprender matrizes. Um abraço meu e do Ninjinha Descomplicador. Valeu!